Olá, cliente Adeconto Contabilidade, olá, amigo empresário, amiga empresária, como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso canal, Nosso canal Saber Empresarial da Adeconto Contabilidade. Hoje com a nossa aula 4, parte 1, ok? Sujeitos da relação de emprego. Então nós vamos falar aí do empregado e também do aprendiz, do jovem aprendiz. Teremos outra aula, sobre essa questão da relação de emprego, entre eles o empregado doméstico, acredito que vai ser a próxima aula, o produtor rural, que vamos dar uma atenção mais direcionada para esses dois últimos itens aí da nossa aula 4, sujeitos da relação de emprego. Bem, antes de iniciar, como sempre, nós estamos pedindo a vocês que façam o quê, gente? Façam a inscrição no nosso canal, por favor, é muito importante que vocês se inscrevam. Gente, nós estamos fazendo esse material gratuito, as aulas são abertas, então a gente pede que ao menos a contrapartida de vocês, que seja a inscrição no canal. Quanto mais pessoas se inscrevendo, melhor. Quanto mais pessoas dando like, o YouTube vai entender que é um bom conteúdo. Compartilha aí com seus amigos, colegas, estudantes, ok? Faz os comentários aqui embaixo, tem uns comentários, podem fazer os comentários, na base do possível nós vamos responder. Então a gente agradece muito que vocês façam essa contrapartida em relação a esse material que é publicado. Lembrando sempre aos estudantes, é um material bom para vocês, é um pontapé inicial, mas vocês precisam se aprofundar um pouco mais nos temas, considerando que as nossas aulas estão sendo direcionadas para os empresários, para que eles tenham noções das obrigações de suas empresas, ok? Mas pode assistir, fico muito feliz que vocês estejam nos acompanhando. E aí eu peço também a vocês que compartilhem, dá o like e divulguem o máximo possível aqui dos nossos vídeos. Bom, gente, vamos lá. Aula 4, parte 1, sujeitos da relação de emprego. Nós temos dois sujeitos hoje na relação de emprego. O primeiro, o empregado, e o segundo, o aprendiz. Então nós vamos logo aqui dar início e vamos dizer o seguinte: olha, gente, em relação ao empregado, que está lá no artigo 3º da CLT, nós até já falamos com ele com mais propriedade na aula 2, relação de emprego, ok? Então aqui vai ser só superficial, porque nós já tratamos do empregado com mais propriedade nessa aula 2. Volta lá na aula 2 quem não assistiu e verifica lá o conteúdo, certo? Mas vamos dar aqui só uma pincelada aqui por cima. Como sempre, eu peço que vocês acompanhem a leitura e a gente explica. Aula 2 está lá a relação de emprego. Diz o seguinte: o artigo 3º da CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, dispõe o seguinte: considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a empregador sobre a dependência deste quem? Do empregador, mediante salário. Claro, a doutrina tradicional tem trazido 4 elementos que vai caracterizar uma relação de emprego, que é a pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. Como eu falei, na aula 2 a gente traz isso com muito detalhe. Mas o que isso quer dizer? Vamos falar aqui bem rapidinho, ok, gente? Porque eu já tratei desse tema do empregado lá na relação de emprego. Como aqui são os sujeitos da relação de emprego, eu tenho que trazer, claro, o conceito geral de empregado. Pessoal, o empregado ele tem que ter pessoalidade, ou seja, é aquela pessoa que você contratou. Você não contratou o primo dela, o irmão dela, você contrata aquela pessoa com base nas qualificações desta pessoa, então você contrata ela. Isso significa dizer que aquela pessoa que não pode trabalhar hoje, ela não pode mandar o primo dela, ou o irmão dela, ou o tio, ou o pai. Não, a pessoalidade está ligada a um indivíduo, ao ser humano que você contratou. A não eventualidade, ou seja, o trabalho é contínuo. Quando você contrata um empregado é porque você quer ele ali todos os dias, segunda a sábado, cumprindo a jornada de trabalho, as horas de trabalho, entra a hora que sai, a hora do descanso. Essa é uma qualificação. É por isso que a diarista ela não é uma empregada. A diarista é aquela pessoa que presta serviço, mas para que isso não seja caracterizado uma relação de emprego, por exemplo, a diarista não pode ir todos os dias, porque se ela for todos os dias, aí já não é a diarista, é uma empregada. Então, tomar cuidado com isso. Quando a gente falar do empregado doméstico, eu vou trazer um pouco sobre a diarista, acho no próximo vídeo, e aí a gente dá uma distinção um pouco mais qualificada, ok? Subordinação, claro, o empregado ele é subordinado, ele recebe ordens, você dá ordem ao seu empregado, ele cumpre as ordens. O empregado está ali para executar o serviço
mediante o contrato de trabalho, sobre as suas ordens. Mas um pouquinho de cuidado, porque isso não é absoluto. Lembre-se, no direito, nada é absoluto. Essa subordinação, ela tem uma base, tem um lastro no contrato de trabalho que você celebra com o seu empregado. Então, cuidado, porque essa subordinação tem limites. Essa subordinação está vinculada para a função que você contratou o seu empregado. Se você contratou ele para ser caixa da sua empresa, então você não pode colocar ele de gerente. Se você coloca ele de gerente, a não ser que você esteja promovendo ele. Mas uma hora ele é caixa, uma hora ele é gerente e o salário do gerente é maior. Então isso pode ser um desvio de função e acaba acarretando na responsabilidade de você ter que pagar a diferença do salário dele por conta disso, né? Onerosidade, claro, é uma prestação de serviço e você tem que pagar o salário mediante o salário, mediante o contrato de trabalho que foi celebrado. Então, se ele trabalha, claro, tem que receber. Então, a relação de emprego, ela vai estar caracterizada, né? Ela vai estar firmada, transparente, quando esses 4 elementos estiverem aí presentes nessa relação: pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. Se faltar alguns desses elementos, pode ser uma relação de trabalho, mas não vai ser uma relação de emprego. Poxa, Joel, dê um exemplo então de uma relação de trabalho que não é uma relação de emprego. Por exemplo, você contrata uma pessoa para fazer uma reforma na sua empresa, né? Um engenheiro, um pedreiro, seja o que for. Você contratou o pedreiro que você gosta do perfil dele, de como ele trabalha, sim. Então está presente o quê? A pessoalidade. Beleza. A não eventualidade está presente em parte, porque ele só vai lá frequentemente ali até realizar a obra. Depois que ele realizar a obra, ele vai embora. Subordinação, ele é ser subordinado? Não, ele não é ser subordinado. Ele vai cumprir o contrato de trabalho, que é um contrato de trabalho civil e não trabalhista, dá a obrigação que você fez com ele, que você celebrou com ele. Então, a subordinação já está fora, né? A onerosidade, ela vai estar presente em todos os aspectos. Se é uma relação de prestação de serviço, também vai estar presente a onerosidade. Mas observe que algum desses elementos vai faltar. Ou a não eventualidade, ou a subordinação, e até às vezes a pessoalidade, quando você contrata uma pessoa jurídica. Ok? Resolvido isso aí, essa questão do empregado, né? Lembrando que se você quer mais detalhe, vai lá na aula 2, ok? Relação de emprego, artigo 3º da CLT, e que nós trouxemos isso com mais detalhes. Então vamos para frente, vamos para o próximo, que está ligando o aprendiz. Pessoal, o que é o aprendiz, senhor empresário? O aprendiz, o conceito de aprendiz é aquele jovem, né, que ele está ali para aprender algo. O nome já está dizendo aprendiz. Ele vai aprender uma profissão. Então você tem que passar para ele tanto o conhecimento teórico quanto o conhecimento prático. Há uma diferença do estagiário, ok? O estagiário está fazendo um curso de formação superior, por exemplo, e um curso de contabilidade, um curso de direito, e ele precisa fazer um estágio que é colocar em prática aquilo que ele aprendeu na faculdade. Às vezes é até não remunerado, né? Em alguns casos. Vai depender do convênio que você faça com a instituição de ensino. Ele é mais aberto nesses aspectos. Já o aprendiz não, é mais fechado. Não é toda instituição que está credenciada a ter jovem aprendiz, ok? Então você quer contratar um aprendiz, existem umas regras específicas para que sua empresa possa contratar o aprendiz, e você deve, empresário, procurar uma dessas instituições credenciadas, ok? E aí eu vou falar aqui no finalzinho quais são essas instituições. Mas então, o jovem aprendiz, né, a lei está aqui, né, no Brasil é regido pela CLT, né, no artigo 428 e seguintes, né, e tem também aí outras leis que vão dar lastro à questão da contratação do aprendiz, né, a lei 10.097, a lei 11.180 e também o Estatuto da Criança e Adolescente. Isso aqui é a base legislativa que você possa para contratar o jovem aprendiz. Mas vamos passar para frente em relação à questão do contrato de aprendizagem. Olha, em primeiro lugar, o contrato de aprendiz, o contrato de trabalho do aprendiz é um contrato de trabalho, como qualquer outro, tem que ser firmado, carteira assinada, ok? Mas ele tem suas peculiaridades, ele tem alguns aspectos. Ele não pode durar mais de 2 anos, certo?
não pode durar mais de 2 anos. Você pode ter parte desse trabalho com aula teórica e parte do trabalho com aula prática. Lembrando o seguinte, não vai haver limite de idade se o jovem aprendiz for um jovem com deficiência, ok? Então vamos lá, o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, ajustado, impreterivelmente por escrito, tem que ser por escrito, com um prazo determinado em regra de no máximo 2 anos, ok? Não vai haver aí limite de idade para o jovem com deficiência. Quando eu estou falando 2 anos, gente, isso aqui era para ter na observação do próximo slide, mas acabou vindo aqui. É porque o contrato de jovem aprendiz é de 14 a 24 anos. Então você pode contratar o jovem, não é menor. O fato de ser jovem aprendiz, às vezes fica no nosso subconsciente, que é uma pessoa menor, não necessariamente. Claro, pode ser inicialmente uma pessoa de 14 anos, mas isso vai se estender até os 24 anos. Dentro dessa faixa etária, o jovem aprendiz está qualificado para esse curso de aprendizagem, ok? Com no máximo 2 anos, como eu falei, e o limite é a pessoa de deficiência, ele não tem limite de idade. Se for uma pessoa de deficiência com 28, com 30 anos, a lei não vem dizendo que não há limite de idade. Então você pode contratar um jovem aprendiz, se ele for portador de deficiência, com qualquer idade. Lembrando que essa contratação não é assim. Alguns empresários eles criam essa confusão de achar que pode pegar um menino na rua de 14, 15 anos, colocar dentro da sua empresa e dizer que é um jovem aprendiz. Não, não é. Isso aí é trabalho infantil, que é crime, não pode acontecer, ok? O trabalho do jovem aprendiz a partir dos 14 anos existe, é legalizado, mas isso vem através das instituições credenciadas, autorizadas por lei, por aquelas leis que eu coloquei aqui no início, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, CLT, é um conjunto de leis que vem regulando essa relação jurídica trabalhista, ok? Então vamos ver o que é que tem aqui nessa redação, se tem alguma coisa diferente que eu tenha esquecido. Nessa modalidade contratual, o empregador se compromete a assegurar o jovem aprendiz com idade entre 14 e 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, que é o programa vinculado a uma empresa especializada, nós vamos falar dela neste instante, uma formação técnica, profissional, metódica, compatível com seu desenvolvimento físico, moral, psicológico, conforme diz no artigo 428 da CLT. Então, por que compatível com a questão física, moral, psicológico? Porque o aprendizado ele tem que estar ligado a essas características do jovem aprendiz, né? Vamos lá, na área agrícola, por exemplo, na área rural, um jovem aprendiz você vai vincular ele, vai procurar uma instituição vinculada, autorizada, geralmente ali o Senar, né? E aí ele vai aprender teoricamente, ele vai passar um período na sala de aula, estudando sobre plantas, cultivos, sementes. Ele vai passar o período de estudo já com carteira assinada, ok, gente? Ali quando ele vai para a sala de aula, ele já está vinculado à empresa. A empresa já registrou a carteira dele, né? Que é a formalização. É um contrato de trabalho por prazo determinado, ou seja, tem início e fim, 2 anos, eu falei aqui para vocês. E ele vai cumprir a carga horária na sala de aula, porque o contrato tem que abranger todo esse período, tanto do aprendizado quanto da prática. Salvo engano, o jovem aprendiz aqui do Senar, ele tem 1 ano, salvo engano, em sala de aula e 1 ano na empresa, ok? E aí ele vai aprender todas essas características do cultivo na sala de aula, depois ele vai para o campo e vai colocar em prática aquilo que viu na sala de aula. Mas está contratado, carteira assinada, direito às férias, tudo direitinho, certo? Vai ter a sua formação técnica e tem que ser compatível. Ele tem que fazer um trabalho físico, por exemplo, compatível à sua estrutura física, não pode ser desproporcional, ok? Vamos um pouquinho mais para frente, tomar aqui minha água. A umidade do ar está muito baixa esses dias e aí a gente tem dificuldade para... A garganta seca direto, é assim que faz parte. Bom, gente, o contrato deverá conter o curso, claro, tem que dizer qual é o curso que o jovem está aprendendo, né? A jornada diária e semanal, a definição da quantidade de horas teóricas e práticas, foi o que eu falei para vocês, ele tem X horas teóricas em sala de aula e X horas práticas. A remuneração,
o termo inicial e final do contrato deve coincidir com o início e término do curso, ou seja, 2 anos, até 2 anos. Então, inicia o curso, aulas teóricas, inicia aulas práticas, mas tem que se encaixar dentro desse período de 2 anos. São devidas todas as verbas, já falei para vocês, com mais de 1 ano, por exemplo, aquele aprendiz que tem mais de 1 ano no contrato de trabalho. Saldo salário, 13º salário, férias vencidas, férias proporcionais, 1/3 de férias, salário família. Não há multa do FGTS, ok, gente? Apenas o saque. Por que não há multa do FGTS? Gente, eu ainda vou explicar, senhores empresários e empresárias, eu vou explicar aí em relação às verbas rescisórias, mas vou antecipar um pouquinho aqui em relação à multa do FGTS. Presta atenção. A multa do FGTS é porque você rescindiu um contrato de trabalho por prazo indeterminado. O contrato não tem prazo para terminar, correto? Se ele não tem prazo para terminar, então não há previsão desse término. Quando você encerra esse contrato sem justa causa, a dita dispensa sem justa causa, você tem que pagar a multa de 40% do saldo do FGTS. Mas vejam só, por que aqui não tem a multa? Porque aqui é um contrato por prazo determinado. Eu ainda vou falar sobre contratos. Por que é determinado? Porque o jovem aprendiz, ele entra na empresa sabendo a data que entrou e sabendo a data que vai sair. Então, nesse caso, não há multa do FGTS porque ele já sabia a data que ia sair. E também não há aviso prévio. Olha o nome, aviso prévio. Por que não vai haver o aviso prévio? Porque desde do dia que ele entrou, ele já estava avisado do dia que ia sair. Então, você nem paga o aviso prévio e nem paga a multa do FGTS. Agora, cuidado, senhor empresário e senhora empresária. Se passar um único dia após o término dos 2 anos e você não der a rescisão do jovem aprendiz, o contrato dele vai se transformar em contrato por prazo indeterminado. E aí ele será um funcionário empregado como qualquer outro. Ok? Entendido isso? Entidades habilitadas. Então, senhor empresário, o senhor não pode chegar hoje na rua e pegar um jovem lá, um amigo, só coloca meu filho para trabalhar, meu filho é um menino bom, eu quero que ele aprenda uma profissão. A gente quer fazer isso até com boa vontade, não deixar as crianças soltas nas ruas, né? As ruas hoje não oferecem mais a diversão que se oferecia há 30 anos atrás. As ruas hoje oferecem são vícios, perigos, e os pais se preocupam com isso, não querem mais deixar os filhos soltos nas ruas por conta dessa devastação social que nós vivemos, né? E é comum o pai dizer assim, ó, coloca para estudar, mas coloca para trabalhar meio turno numa empresa. Aí fala com você, empresário, você se solidariza com aquela situação e coloca lá um menino de 15, 16 anos, 17 para trabalhar. Poxa, infelizmente não pode. Neste formato não pode. Quando isso ocorrer, você vai fazer o seguinte, olha, meu amigo, meu querido amigo, né, irmão, parente, faz o seguinte, matricule seu filho em uma das instituições credenciadas, né, que pode oferecer o curso de aprendizagem, e ele lá nesse curso, ele vai aprender uma profissão, vai ser contratado por uma empresa, ele já entra no curso contratado, entendeu, gente? A empresa já faz a seleção, a empresa abre a seleção do jovem aprendiz, ela abre a seleção, mas através aqui, ó, dessas empresas credenciadas. E aí ele vai estudar, vai aprender uma profissão e vai receber o salário dele, mas vai continuar estudando. Isso de 14 até 24 anos, né? O SENAP, né, que é o Cadastro Nacional de Aprendizagem, e as empresas que querem se credenciar, estão submetidas às normas aí, previsto na portaria 3.872 do Ministério do Trabalho e do Emprego, ok? As entidades qualificadas de aprendizagem, que são o Serviço Nacional de Aprendizagem, escolas técnicas de educação, entidades sem fins lucrativos que têm por objetivo assistência ao adolescente e educação profissional e entidades de práticas desportivas. Essas são as entidades possíveis cadastradas que podem oferecer o curso de aprendizado, certo? Então, somente através dessas empresas. Então, você que é um dono de uma empresa, você que é uma fazenda, um produtor rural, quer contratar jovem aprendiz, não tem nenhum problema. Procura o SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem, fala com eles, olha, eu quero contratar 10 aprendizes, eu quero contratar 20, aí vai ser tudo, faz um convênio com essas instituições que são do Serviço S. Essas crianças, esses jovens vão passar uma primeira fase com as aulas teóricas e depois vai para sua fazenda, sua empresa, com as aulas
práticas, ok? Mas tem que ser através dessas instituições, senão você vai estar cometendo um crime. Aliás, você nem consegue fazer o registro, porque quando chegar no seu escritório de contabilidade, você não vai conseguir, ele não vai fazer esse registro, porque não é permitido, a não ser através dessas instituições. Compreendido isso? Maiores detalhes, caso vocês queiram saber mais aprofundado sobre essas questões, procure a Deconte Contabilidade. Estamos aqui à nossa disposição. Cá estou eu, Joel Júnior, aqui para dar orientação com nossa equipe bastante profissionalizada, certo? Encontro vocês na próxima aula, parte 2, acho que nós vamos falar do empregado doméstico, certo? Sujeito da relação de emprego, compartilha, dá o like, se inscreve no nosso canal, a gente pede porque é muito importante a ajuda de vocês nesse sentido. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.